A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meu querido irmão, é o seguinte: se realmente você crê que Jesus é Deus, né? Crê que Ele é Deus que se fez homem, né? Conforme ensina o nosso terceiro ponto de doutrina, o que você vai ver agora vai acabar de vez com essa mentira diabólica que você, para ter a vida eterna, entrar na glória de Deus, você precisa praticar a obra do batismo. O batismo é uma obra humana. Sabia? Ué, claro que é. Você se submete ao batismo se você quiser. Se você não quiser, você não se submete, não é verdade? Não é isso que eu estou... Então, é uma obra humana. Uma coisa que você pode fazer. E a salvação não vem das obras, como ensina o apóstolo Paulo, lá no capítulo 2, versículo 9, no livro de Efésios. Lá está escrito: pela graça, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, além do que, o nosso quinto ponto de doutrina ensina o seguinte, ó. Você conhece isso aqui? Está vendo aqui? Pontos de doutrina da fé que uma vez foi dado ao santo. Veja aqui o quinto ponto de doutrina. Está vendo aqui, ó? Diz que a regeneração ou o novo nascimento só se recebe pela fé em Jesus Cristo. Se o batismo fosse importante para a nossa salvação, estaria escrito aqui, ó: só se recebe pela fé e o batismo em Jesus Cristo. Tá? Jesus não ensinou isso, tá? E o batismo está associado à nossa salvação. Isso nem é da nossa doutrina. Então isso é apostasia das doutrinas da própria igreja. E se você continuar nesse caminho, você vai perder a sua alma. Porque a doutrina da salvação associada a batismo, firmeza, fidelidade, boas obras, igreja, tudo isso tira o mérito do sacrifício do Senhor Jesus. Tá? E isso aí mata a alma e leva você para o fundo do poço do inferno. Então veja esse vídeo que nos próximos minutos eu vou mostrar para você que o ensinamento do Senhor Jesus para a nossa salvação, ele não fala nada de batismo, de firmeza, de fidelidade, ou o que quer que você queira inventar para associar à salvação. Lembre-se de uma coisa: o diabo vai procurar o tempo todo, né, associar coisas à salvação que há em Jesus Cristo, né, para você, e desqualificando a sua divindade e o mérito dele na cruz do Calvário para a nossa salvação. Mas veja aí, veja o vídeo aí. Aqui no quinto ponto de doutrina, está vendo aqui, ó, que a salvação, ó, a regeneração ou o novo nascimento só se recebe pela fé em Jesus Cristo. Vou repetir, presta atenção, abre bem a sua orelha. Só se recebe pela fé em Jesus Cristo. Regeneração e novo nascimento é salvação. Entendeu? E a nossa doutrina, ó, ponto de doutrina que uma vez foi dado aos santos. Quinto ponto de doutrina: só se recebe pela fé em Jesus Cristo. Está entendendo? Se o batismo fosse necessário para a nossa salvação, a nossa doutrina diria: só se recebe pela fé e o batismo em Jesus Cristo. Mas a nossa doutrina é essa daqui. Eles deveriam tomar vergonha na cara. Se eles acreditam que o batismo é mesmo necessário para a nossa salvação,
Muda a doutrina, mudem isso aqui. Mas não fiquem enganando o nosso povo. Em 2004 eles tornaram repetir esse absurdo. Portanto, a finalidade principal do batismo é o perdão dos pecados e a salvação da alma. Agora vamos ver se isso é verdade. Vamos ver se isso é verdade. Se o batismo fosse necessário para a nossa salvação, lá em João capítulo 1, versículo 12, Jesus teria dito. Jesus disse assim, lá em João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Foi isso que ele falou. Se o batismo fosse realmente o que esses camaradas estão dizendo, Jesus, né, o autor da nossa salvação, teria dito esse versinho de outra maneira. Ele diria: mas a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem e batizam no seu nome. Mas o Senhor não falou nada disso. Está entendendo? Não falou nada disso. Quer ver outro verso? Vamos ver lá. João capítulo 3, versículo 15. Jesus diz assim: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bom, então ele teria falado de outra maneira. Ele diria, se o batismo fosse mesmo necessário para a gente alcançar a salvação, Jesus teria dito: para que todo aquele que nele crê e batiza, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas não está escrito nada disso. Esses caras são inventores. Quer ver outro verso? João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está vendo? É pela fé que nele crê. Se o batismo fosse necessário para alcançar a salvação, Jesus teria dito, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê e batiza, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas não está escrito isso. Então é invenção desses caras, entende? É invenção. Eles estão inventando, pervertendo a palavra do Senhor. O Senhor, lá em João 3,18, Jesus diz: quem nele crê não é condenado. Tá vendo? Quem nele crê não é condenado. Se o batismo fosse necessário mesmo para a nossa salvação, estaria escrito: quem nele crê e batiza não é condenado. Mas não está escrito isso. É invenção, é vigarice. Olha, o diabo trabalha para desqualificar o ensino da salvação. Ele sabe que os homens, confiando na palavra e no sacrifício do Senhor Jesus, ele alcança a salvação de sua alma. Então o diabo trabalha para perverter todas estas coisas. É o que eu estou mostrando aí, tá vendo? Veja, João 3,36. Vamos ver o que o Senhor Jesus fala. Ele diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Tem, não é? Vai ter, não sei se vai ter, vamos ver se vai ter, quem sabe tenha. Nada disso. Quem crê tem, né? A vida eterna. Mas quem não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Bom, se o batismo fosse mesmo fundamental, né? Jesus, o Salvador, né? Veio com a missão específica de salvar nossas almas, ele teria dito, né? Aquele que crê e batiza no Filho de Deus, né, tem a vida eterna. Mas aquele que não batiza no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Mas o Senhor não falou nada disso. É o diabo tomando os homens para perverter a doutrina da salvação do Senhor Jesus. Aí inventa um monte de argumento, né, para essa finalidade. Vamos ver mais um 5,24.
Olha lá, abre sua Bíblia aí, não seja preguiçoso não. Presta atenção, porque você não está salvo, né? E aí? O próximo minuto você pode tombar e para a sepultura. E sua alma, para onde vai? Então presta atenção. João 5,24, Jesus diz: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E Jesus, se fosse necessário batizar para se salvar, o Salvador teria dito desta maneira: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê, e batiza naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Entenderam? É tudo uma lambança desses caras, que não estão a serviço, não estão na obediência da palavra de Deus, porque o Espírito de Deus não se contradiz, entende? O Espírito de Deus, ele atende o que ele revela, o que ele mostra, o que ele ilumina, é sob a orientação do Senhor Jesus, entendeu? E ele não se contradiz. Diz uma coisa lá para Nabucodonosor. O Senhor fala na sua palavra uma coisa, o Senhor Jesus. O Espírito Santo ilumina os apóstolos para escrever o que eles escreveram. E vai ensinar o ministério da congregação a escrever tudo diferente, contradizendo o ensino de Jesus, contradizendo o ensino dos apóstolos. Isso é o diabo. Só os cegos é que não vão ver isso. E são enganados, por quê? Porque eles tiraram a Bíblia, o ensino da Bíblia, do centro da atenção da igreja. Entendeu? Vamos ver mais um, o 6,29. Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Os vigaristas ainda fazem uma coisa, eles chamam o sistema religioso da congregação de obra de Deus. Mas o Deus que se fez homem, o Salvador das nossas almas, diz que a obra de Deus verdadeira é esta, que creais naquele que ele enviou. A obra de Deus é que os homens creiam naquele que foi enviado por ele, e acontece no coração do homem. Quando o homem crê, acontece a obra de Deus, que o perdão, a salvação faz dele um filho de Deus, salvo por toda a eternidade, e regenera, transforma ele pelo seu poder. Essa é a obra de Deus na vida e no coração de todo homem. Mas os caras inventam, né? Dizem que é o sistema religioso que está debaixo do poder e do controle destes homens, falsos profetas. Bom, vamos ver o versículo 6,29. Ele diz: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Se o batismo fosse necessário para a nossa salvação, Jesus teria dito: a obra de Deus é essa, que creais e batizeis naquele que ele enviou. Entendeu? Mas não ensinou nada disso. Tudo invenção, tudo invenção. Vamos ver mais um versinho? Veja, João capítulo 6, versículo 35 e 36. O Senhor Jesus diz assim: e Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Se o batismo fosse mesmo importante, Jesus falaria de maneira diferente. Ele diria: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim e batiza nunca terá sede. Está entendendo? Não tem nada de batismo, firmeza, fidelidade, boas obras, pertencer à igreja. É tudo cascata desses vigaristas. Vamos ver mais um outro versinho? Vamos ver aqui João 6,40. João 6,40. Portanto, a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Se o batismo fosse necessário para
ter a vida eterna e ressuscitar no último dia, Jesus teria dito: portanto, a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele e batiza tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, né? Essa palavra batismo você pode substituir por firmeza, fidelidade, boas obras, pertencer à igreja. Pode fazer a substituição que você quiser, que vai dar certo. Você vai descobrir que é tudo mentira, né? Vamos ver mais um versinho, né? Vamos ver João 6,47. Veja o que diz, né? O Senhor Jesus disse: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Se fosse verdade que o batismo é necessário para se salvar, esse verso viria expresso da seguinte maneira: aquele que crê em mim e batiza tem a vida eterna. Mas não está escrito dessa maneira. É tudo cascata. É tudo cascata. Vamos ver mais um verso? Quem crê em mim, o verso 7,38, Jesus disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Se fosse necessário batizar, ele teria dito diferente. Ele teria dito: na verdade vos digo que todo aquele que crê em mim e batiza tem a vida eterna. Mas não falou isso. Vamos ver mais um? Vamos lá, vamos ver o João 8,24. Jesus diz assim: por isso vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crereis que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Está vendo? Isso é muito importante, tá? Você quer ir parar no inferno? Vai atrás dos homens que você vai parar no inferno. Siga o Senhor Jesus e os seus ensinamentos. Ele disse: se não creres que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Se o batismo fosse mesmo importante, ele teria dito: se não creres e batizardes, se não creres que eu sou e batizardes, morrereis nos vossos pecados. Mas não fala nada disso. Entende? Vamos ver outro verso? Vamos ver 8,51. João 8,51 diz assim: Jesus falou, né? Se alguém guardar a minha palavra, nunca haverá a morte. Se o batismo fosse necessário para a salvação, Jesus teria dito: se alguém guardar a minha palavra e batizar-se, nunca haverá a morte. Mas ele não fala nada disso. É mentira desses camaradas. Vamos ver outro verso? Vamos ver 9,35. Jesus fala no capítulo 9, versículo 35 o seguinte. Ele pergunta, né, para um homem que ele fez o milagre. Ele diz: crês tu no Filho de Deus? Se fosse necessário batizar, ele teria dito: crês tu e batizastes no nome do Filho de Deus? Não é verdade? Mas não falou. Só falou: quem crês tu no Filho de Deus? Vamos ver o capítulo 11, versículo 25. Jesus diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então você quer viver por toda a eternidade? Creia no ensino do Senhor Jesus. Para de ir atrás dos homens. Então Jesus teria, se o batismo fosse importante, ele teria dito diferente: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim e batiza, ainda que esteja morto, viverá. E no versículo 26, de 11 e 26 de João, ele diz: todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Se o batismo fosse necessário para a nossa salvação, Jesus teria dito: todo aquele que vive e crê e batiza em mim ou no meu nome, nunca morrerá. Crês tu isso? Está entendendo? Então é muita vigarice, é muita sem-vergonhice, é muita apostasia. E é por isso que quando você examina seu coração, você não tem certeza da sua salvação. Porque ao invés de seguir o ensino do Senhor Jesus, guardar a sua palavra, ele mesmo diz: se vós
permanecerdes nas minhas palavras, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos tornará livre. Como vocês, ao invés de seguir o ensino do Senhor Jesus, vocês vão atrás da boca do homem, você, ao examinar o seu coração, a melhor esperança que você tem é comparecer diante de um Deus que é justiça absoluta e santidade absoluta, e vai receber condenação, vai parar no inferno. Por quê? Porque ele examina as coisas com a justiça e a santidade dele. E ele vai ver tudo e vai julgar tudo de acordo com o que ele é em termos de justiça e santidade. E vai ver seu adultério, a sua mentira, a sua hipocrisia, a sua vaidade, a sua covardia, a sua miséria. E, sobretudo, vai mandar você para o inferno, porque ele mesmo fez a obra necessária para a sua salvação. E você, ao invés de guardar e seguir e confiar somente nessa obra, você vai atrás de homens, numa idolatria infernal e desgraçada. Entendeu? Bom, então, meu querido, você está vendo que eu estou falando a verdade, mostrando quais são as nossas verdadeiras doutrinas e o que a Bíblia diz a respeito delas. Isso que eu mostrei aí nesses últimos 15 minutos, mostrando a doutrina da salvação em Jesus Cristo, confere com o ensino, com a nossa doutrina. Ó, a nossa doutrina, aqui no 5º ponto de doutrina, está vendo aqui, ó, que a salvação, ó, a regeneração ou o novo nascimento só se recebe pela fé em Jesus Cristo. Vou repetir, presta atenção, abre bem a sua orelha. Só se recebe pela fé em Jesus Cristo. Regeneração e novo nascimento é salvação. Entendeu? E a nossa doutrina, ó, ponto de doutrina que uma vez foi dado aos santos. 5º ponto de doutrina. Só se recebe pela fé em Jesus Cristo. Está entendendo? Se o batismo fosse necessário para a nossa salvação, a nossa doutrina diria: só se recebe pela fé e o batismo em Jesus Cristo. Mas a nossa doutrina é essa daqui, não é essa vigarice desses homens safados e sem vergonha. Eles deveriam tomar vergonha na cara. Se eles acreditam que o batismo é mesmo necessário para a nossa salvação, muda a doutrina, a cambada de homens safados. Mudem isso aqui, mas não fiquem enganando o nosso povo. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você está vendo que eu estou falando a verdade? Divulgo meus vídeos, tá? Nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, lá nas comunidades do Google+, e se inscrevam no meu canal de vídeo. E olha, o que eu falei a respeito do batismo aí, vale para firmeza, fidelidade, boas obras, pertencer à igreja, entendeu? Você troca a palavra, em vez de pôr a palavra batismo, você coloca firmeza, fidelidade, igreja, boas obras, o que você quiser, entendeu? Então veja, não é que eu estou dizendo que o crente salvo, ele não vai batizar, não precisa batizar, não, vai obedecer, porque o Espírito de Deus habita nele, e o Espírito de Deus vai levá-lo a se submeter ao batismo. Eu estou dizendo que não precisa praticar boas obras, não. O Espírito de Deus que habita no crente verdadeiro vai levá-lo à realização de coisas boas. Estou dizendo que não é para ser firme e fiel, não é absoluto. O Espírito de Deus que habita no crente verdadeiro vai levá-lo à firmeza, à fidelidade, entende? Mas esses caras são cheios de conversa mole, sabe? Na realidade são filhos do inferno. Deus abençoe a todos e fique na paz gloriosa de Deus sempre, no precioso nome do Senhor Jesus.